Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cascelano Rangel. E eu vim aqui mais uma vez trazer uma mensagem para vocês, que vocês possam ser cheios da presença de Deus e que vocês possam ouvir e entender aquilo que Deus vai falar com vocês. Bom, o tema que nós vamos falar essa tarde é Deserto, Escola de Deus. Quem nunca passou pelo deserto? Quem nunca passou por tamanha tribulação que achou que não iria suportar? Muitas vezes nós escutamos que deserto é a escola de Deus, mas aí, quando a gente começa a perceber qual é a profundidade dessa frase, a gente começa a entender que alguns pastores a utilizam até mesmo como um grande jargão. Mas a verdade é que a excelência dessa frase é que eu quero compartilhar com vocês essa tarde. Não é apenas um jargão de deserto, escola de profeta, escola de Deus, mas é a essência dessa frase que eu quero partilhar com vocês. Todos nós sabemos que o deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar com perigos, é um lugar que não tem água, não tem sustento, é um lugar solitário, tem temperaturas extremas, de dia é aquele calor horrível e à noite é aquele frio insuportável. O deserto simboliza a prova, o deserto simboliza os nossos temores, simboliza aquele vale a qual disse Davi em um de seus salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. O deserto é um lugar difícil de passar. Vocês não acham? Se não fosse, nós não estaríamos falando aqui agora sobre isso. Mas todos nós temos que passar pelo deserto. Mas como assim nós vamos passar pelo deserto? Bom, eu vou tentar mostrar para vocês agora aqui, dentro da Bíblia, alguns exemplos de deserto, para que a gente possa falar um pouco. Vamos falar um pouco de Abraão. Abraão passou pelo deserto quando ele seguia para o Monte Moriá, levando seu único filho, o filho da promessa, o filho ao qual Deus havia dado. Agora imagine só a dor de caminhar para o local onde você sabia que iria matar o seu próprio filho com as suas próprias mãos, dado pela ordem de Deus. Nós sabemos claramente que Deus ele não aceita sacrifícios humanos. Mas o que ele resolveu fazer com Abraão? Resolveu testá-lo. Você acha que Deus ia receber o sacrifício de Isaac? Deus só queria ver até onde ia a fé de Abraão. Agora imagine o deserto que esse homem passou, caminhando com o seu filho levando com ele a madeira, levando com ele o punhal, e no meio da caminhada o filho pergunta para ele: pai, nós temos o cutelo, nós temos o fogo, nós temos a lenha, e cadê o cordeiro para o sacrifício? Vamos imaginar a mente de Abraão para responder ao seu filho. Mas ele estava motivado por Deus. E motivado por Deus, a resposta não veio de Abraão, veio do próprio Deus dizendo para ele: o Senhor proverá. Jeová Jirê. E essa ordem que Deus deu a Abraão era para provar a sua fidelidade. Abraão tinha fé. Abraão acreditava em Deus e sabia que ele tinha poder de ressuscitar o seu filho, mesmo se ele fosse sacrificado. Por isso Abraão é chamado de pai da fé, pois ele creu que Deus foi além do racional. Ele creu que Deus o entregou, ou melhor, ele se entregou a Deus de tal forma que adentrou no deserto e teve vitória, sendo chamado como amigo de Deus. Eu quero falar sobre um outro homem que também andou pelo deserto, Moisés. Criado entre os mais poderosos do Egito, sendo chamado de filho do faraó, teve que fazer escola no deserto por 40 anos antes de liderar o povo de Deus. Um homem criado no meio de todas as regalias, das luxúrias, das honras, de todas as riquezas, em meio ao que havia de melhor no Egito. Veio trabalhar como pastor de ovelhas no deserto. Até que um dia Deus fala com ele em meio à sarça ardente:
E ele olhava aquela sarça e ela não se consumia. E aí ele volta ao Egito para resgatar o seu povo. Para pensar. Um homem que viveu no meio do palácio, criado como príncipe. Depois ele anda no deserto e começa a apacentar ovelhas. Ouve a voz de Deus no monte. E Deus ali naquela sarça que não consumia fala para ele, olha, você vai resgatar o meu povo. Agora imagina, Moisés estava naquela época com uma faixa de idade de 80 anos. Um velhinho. Aí ele diz, Senhor, eu sou pesado em palavras. Aí Deus vai e fala para ele assim, olha, você vai chamar o seu irmão para te ajudar. Então o seu irmão vai falar aquilo que eu vou te falar. Você sabe quem ele chama? Arão. Um outro velhinho. Você tem noção? No deserto, 2 velhinhos vão caminhar para o Egito para resgatar o povo de Deus. Deus ele não está olhando as circunstâncias, ele nem está olhando a tua capacidade. Ele está olhando que se ele te mandou fazer, ele te suprirá a realizar a obra dele. Outro homem que caminhava pelo deserto, João Batista, aquele a qual disse o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e direitai as veredas. Lá em Isaías 40, versículo 3. Apareceu para pregar o evangelho do arrependimento no deserto. Apareceu para pregar o evangelho anunciando a vinda do nosso Salvador. E é interessante perceber que os que se arrependiam no deserto. Não em suas casas, não em suas cidades, mas quando passavam pelo deserto, é que se arrependiam dos seus pecados. Quantos não são hoje assim? Temos que passar pelo deserto para nos arrependermos de tudo aquilo que nós erramos e praticamos de errado. Vemos também que Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado no deserto. Um homem a qual se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Andava com vestes de camelo. Ele não estava nem preocupado com a sua aparência, porque Jesus testificou dele dizendo que dentre os homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Olha quão grande honraria este homem teve, mas caminhava no deserto. Outro que andou no deserto para começar sua grande obra missionária, Jesus, o Salvador do mundo, também passou pelo deserto, logo após ser batizado por João Batista. Ficou mais ou menos lá por 40 dias e 40 noites sem comer, onde a Bíblia diz que teve fome, e quando ele estava fragilizado pela fome, pelo cansaço, aí aparece quem? Satanás para tentá-lo. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos cansados, é a hora que o inimigo vem para nos tentar. E aí Satanás aparece e nota que o inimigo por 3 vezes intentou falar com ele. Não foi nenhuma nem 2, foram 3. Mas sabendo que falava com o Filho de Deus, ele tentou fazer com que ele desistisse da sua obra salvadora. Jesus foi fiel até o final e pôs o diabo para correr. Não vou citar o texto, porque todos nós conhecemos o texto, quando ele ali fala, não só de pão vive o homem, e assim por diante. Eu quero falar sobre deserto. Ainda quando soube da morte de João Batista, ele se dirigiu para o deserto. E dessa vez foi seguido por uma grande multidão, que ficou com ele e o ouviu. Ouviu, e Jesus, mesmo estando triste pela morte de João, curou os enfermos, expulsou demônios, fez as obras de Deus naquele lugar. E mesmo assim, havia chegado com eles e eles não tinham comido, e Jesus os despede pelo caminho. Mas aí Jesus vai e manda aos seus discípulos, olha, traz aí o que vocês têm. Aí André vai e fala, olha Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Como é que a gente vai alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? O milagre acontece no deserto. Quando tudo estiver faltando, quando tudo dizer que não, quando tudo disser ao contrário, lembre-se que no deserto ainda tem alimento, tem provisão, tem segurança, tem nuvem, tem fogo. Aleluia! Glória a Deus! Notamos que todos nós, eu, você,
Quem está nos ouvindo, vai falar aí, Mauro. Um abração, amigão. Deus te abençoe, irmãozão. Saudade tua. Ainda tá no BRT, amigão? Deus abençoe, um abração no seu coração, hein? Um beijo aí na sua filha também. Nós temos que passar pelo deserto. Alguns passam mais de uma vez pelo deserto. O deserto é a escola de Deus para nos quebrantar. É a escola de Deus para nos ensinar. É a escola de Deus para nos fortalecer. É a escola de Deus para nos curar. É a escola de Deus para fazer milagre. É no deserto que Deus prova a sua fé. Assim como fez com Abraão. Assim como fez com tantos outros que no deserto estavam. Quando tudo parece estar perdido, que você deposita sua confiança em Deus, espera nele, e somente nele você espera, é no deserto que Deus nos leva depois que andamos no meio da luxúria, da glória e da riqueza, assim como foi de Moisés. E ali ele nos ensina a sermos humildes, ali ele nos ensina a trabalhar com as ovelhas, que são as pessoas que dependem de cada um de nós. Ele fala conosco, no deserto, que nós nos arrependemos de nossos pecados. É no deserto que nós somos batizados pelo fogo do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Há um segredo. Essa noite não, me perdoe, essa tarde. Há um segredo. Quanto maior o deserto na sua vida, maior é a tua vitória. Quanto maiores as provas, maior o plano de Deus para você. Glorifique a Deus no deserto dos seus problemas. Dê glória ao seu nome, exalte o seu nome, exulte a sua presença. Confie e creia, anime-se, porque Ele te dá vitória. Não deixe que o inimigo, com falsas acusações e falsas palavras, venha te afastar de Deus. Deus te ama, pois Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Que Jesus te abençoe essa tarde. Recebe essa palavra, pois Deus vai te dar vitória, ainda que você esteja no deserto. É no deserto que você vai ser vitorioso. Shalom, a paz de Cristo. Para quem não me conhece, sou o pastor Castelano Rangel. Entre no meu canal no YouTube, acesse. É só colocar lá, inscreva-se. Você se inscreve e aciona o sininho que está aqui embaixo. Aí para você receber notificação de novos vídeos. E dê uma força no canal, compartilhando com seus amigos. Pedindo para que eles possam compartilhar com outros. Mas pastor, isso é pedir demais, não é não, irmão? É evangelizar, é proclamar o evangelho. Eu preciso de vocês. Eu não posso falar do evangelho sem vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar esta palavra com outros. E um vai compartilhando com outro, e com outro, e com outro. Quando nós formos ver, chegamos a 1 milhão de pessoas ouvindo, 1 milhão de pessoas vendo, 1 milhão de pessoas sendo abençoadas, porque você tomou a decisão certa de compartilhar vida com aqueles que estão mortos e necessitam de vida. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, graça e paz.